Gente, abra sua Bíblia se você tiver, por favor. No segundo livro dos Reis, capítulo 5, por favor. O que muda, o que faz diferença, é o modo como você escuta a palavra de Deus e pratica essa palavra. O que faz diferença, repito, é o modo como você ouve e como você pratica a palavra de Deus. É isso que faz toda a diferença. Porque não adianta você vir na igreja e não dar atenção para a palavra, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa só quer receber uma oração do pastor. Ora, a oração do pastor ajuda, mas não é o mais importante. O que mais tem peso na libertação de uma pessoa é a fé que ela tem na palavra de Deus. Amém, pessoal? É isso daí, isso que faz diferença. Porque quem cura, quem liberta, não é o pastor. Deus pode usar o pastor, mas quem cura e liberta é Deus. E Deus, ele faz isso através de sua palavra. Então, quando a palavra é pregada e você crê e pratica essa palavra, aí Deus vai se manifestar na sua vida. Amém, pessoal? Então, mesmo que você tenha dito assim, tenha pensado assim, pastor, eu estou buscando por um milagre o ano todo. Faz o ano inteiro eu estou buscando por um milagre, até agora não consegui. Será que eu vou conseguir num dia só? Eu acredito que sim, por que não? Para Deus não tem impossível, desde que você realmente creia e pratique, repito, pratique, coloque em prática a palavra que você vai ouvir aqui hoje. Amém? Essa palavra aqui, presta atenção. Quem veio aqui na segunda-feira à noite, ouviu uma parte dela. Então quem veio aqui na segunda à noite, vai ouvir de novo. Repito o que eu tenho dito várias vezes. Não trate a palavra de Deus como qualquer coisa. Às vezes você liga a televisão, passa um filme, aquele do Jack Chan, né? Passou 300 mil vezes o mesmo filme, né? Então você liga lá, mas já assisti. Aí você tira de lá, por quê? Porque já assistiu. Porque você já sabe da história. Às vezes a pessoa faz assim com a palavra de Deus. O pastor fala assim, irmão, abra a Bíblia em tal lugar. Aí você abre. Aí, mas já li esse texto. Peraí, você leu a letra, mas o espírito da letra você não sabe. Porque se eu ler a palavra hoje, Deus vai te falar uma coisa. Se eu ler essa palavra, se você mesmo ler com o coração aberto, amanhã Deus vai te falar uma outra coisa. E se você ler a mesma palavra na semana que vem, Deus vai te mostrar outra coisa. Porque a palavra não é só a letra, é o espírito que está nela. É isso que fala com a gente. Amém, pessoal? Então vamos ver o caso de um homem chamado Naamã, de novo. Mas com certeza a direção vai ser outra aí. Pega na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1, por favor. Olha aí. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele, o que ele era, gente? O que ele era? Herói de guerra. Porém, o que? Leproso. Olha para cá, por favor. Como é que era a vida dele? Ele era um herói de guerra. Homem conceituado, cheio de medalha no peito. Imagina só, não sei se era medalha que tinha naquela época, né? Mas imagina um general, né? Vencedor de muitas batalhas, com aquele peito cheio de medalha, aquela coiseira no braço pendurado, porque ele tinha moral, ele tinha capacidade, ele tinha dinheiro, tinha nome, famoso, rico, politicamente ele tinha influência, mas tinha um pequeno problema, que na verdade era um grande problema. Ele tinha lepra. Lepra, naquela época, não existia cura. Ou seja, aquele homem estava com um problema que aos olhos humanos era impossível de se resolver. Amém, pessoal, está entendendo? Se coloca no lugar dele. Pastor, está amarrado, eu não quero lepra para mim não. Eu sei, pode não ser lepra o seu problema. Eu falei um problema impossível. De repente você pode não ter lepra, mas de repente você pode ter, por exemplo, uma situação financeira que não está dando conta. Você vai falar assim, pastor, é tanta dívida que aos olhos humanos não tem como pagar. Ou talvez você diga assim, pastor, tem um problema no casamento. Casamento já naufragou, já acabou. Aos olhos humanos não tem mais conserto. Bom, aos olhos humanos não tem, mas para Deus tem. De repente você pode falar assim, pastor, meus filhos estão tão enfiados nas drogas, ou então nas más companhias. Já internei, já bati, já xinguei, já estapeei, já bati de pau. Não adianta, não muda. Mas para os homens, mas para Deus tudo tem conserto. Amém, pessoal? Está entendendo, sim ou não? Então se põe no lugar dele. O que você está buscando aqui? Você está buscando
uma cura, uma libertação, um milagre, uma solução para a sua vida. E Deus tem para dar. Só que tem que seguir os passos de fé de Naamã. Veja bem, Naamã, com a sua lepra, morrendo, estava lá, tinha tudo para ser feliz na vida, mas tinha esse problema que amarrava a vida dele. O que aconteceu? Ele ouviu falar de um profeta chamado Eliseu. E ele foi até esse profeta. E quando ele chegou na casa do profeta, que morava bem longe, ali então o profeta mandou um recado para ele, o profeta Eliseu mandou um recado para Naamã, porque Naamã queria ser curado, né? Olha o que o profeta mandou dizer para ele. Pega a sua Bíblia, capítulo 5, versículo de número 10. Olha o que está escrito aí, ó, no versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um quem? Mensageiro. Quer dizer que o profeta não foi pessoalmente falar com Naamã. Ele mandou o ajudante dele dar o recado, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no que, gente? O que é Jordão? É o Rio Jordão. Lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás o quê? Limpo. Olha para cá, por favor. Deus deu a direção. Naamã, desce até o Rio Jordão, não pode ser outro. Mergulha lá, não 6, não 5, não 4, nenhuma, mas sim 7 vezes. Mergulha 7 vezes no Jordão. E aí então, e somente então, a tua carne vai ficar o quê? Limpa. Escuta, gente. Deus, Ele quer abençoar todos nós. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer tirar o demônio que está na tua vida, se é que tem algum demônio perturbando você. Ele quer arrancar o mal. Só que Ele tem as direções específicas para a gente. Eu tenho que seguir a direção de Deus como Ele me dá. Eu não posso uma parte fazer o que Deus manda e a outra fazer o que eu quero. Eu não posso, se eu quiser ser abençoado, eu não posso obedecer uma parte do que Deus me fala e a outra parte, essa parte eu não vou obedecer a Deus não, essa parte eu vou fazer do jeito que eu acho certo. Não vai dar certo, gente. Uma receita de bolo só dá certo quando você segue ela certinho. Se você segue metade da receita e a outra parte você inventa história, sai um tijolo do forno, né? Ou então sai uma papa qualquer lá, mas não sai bolo. Assim Deus também. E Deus falou, mandou falar pro Naamã, através do profeta, isso. Naamã, quer ser curado dessa lepra? Vai no Rio Jordão e mergulhe ali, quantas vezes? 7 vezes. Acontece que quando ele recebeu essa direção, isso acontece muito com as pessoas. O Naamã, ao invés de simplesmente obedecer, não, deu uma revolta nele. Leia para você ver, olha o que aconteceu, olha aí para você ver. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu, quer dizer, pensou que é do jeito dele, né? Que ele, o profeta, sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com o quê? Indignação. Presta atenção que interessante, olha só. Aquele homem tão inteligente, tão capacitado, porque ele era um general. Gente, ele não era qualquer soldadinho de chumbo, não. Ele não era qualquer soldado raso, não. Era um general. Ele sabia estratégias militares, conhecia estratégias militares, ele sabia vencer uma guerra, homem influente, político. Mas nesse ponto ele foi tolo, porque ele saiu de tão longe para buscar uma cura, e na hora que Deus dá direção para ele, ele se revolta. Ele começa a falar assim, ó, o quê? Porque não foi o profeta que atendeu Naamã, foi o ajudante do profeta. O Naamã já ficou queimadinho. Sabe aquela pessoa que é casquinha de ovo? Que se não é o pastor que atende, a pessoa já acha ruim? Não pode fazer assim. Não pode fazer assim. A gente sempre fala isso. O pastor podendo atender, atende. Não podendo, o obreiro pode atender. A pessoa não pode achar ruim. Repito, o operador de milagres é Deus, gente. Não é a pessoa em si. Mas tudo bem. O Naamã então começou. Pensava eu que ele viria falar comigo diretamente. E aí então pensava eu que ele estenderia sua mão sobre a minha pele, invocaria o Senhor seu Deus, e eu ficaria curado. Quer dizer, eu acho que o Naamã pensou assim, né? Ele vai vir
vou precisar fazer nada. Ele vai só estender a mão, ele vai falar, abracadabra, pá, e vai sumir a lepra, né? E não era nada disso. Não foi isso que Deus mandou. Gente, às vezes é assim. Você vem com toda a confiança, você vem com toda a boa vontade na igreja, você vem buscar por você, pela sua família, e na hora da palavra, Deus fala com você na palavra. Deus fala com você, te dando direções, o que fazer, o que não fazer, como fazer, não é? Não é muitas vezes assim? O pastor prega e na palavra sai o perigo de você dar lado para o diabo, o perigo de você andar com quem não convém, o perigo de você dar ouvido para fofoca, e por aí afora vai. Só que muita gente não concorda, muita gente não dá ouvidos, faz que nem Naamã. Eu fui na igreja, não gostei da palavra, achei que o pastor foi muito duro, porque não sei, e começa a boquejar. Gente, para ser abençoado é muito simples e fácil. Vem na igreja para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nem sempre ela é docinha. Ela é doce sempre, porque o resultado dela sempre é bom. Mas tem horas que a palavra de Deus é que nem remédio amargo. Sabe aquele remédio amargo que é ruim para danar, mas que faz um bem danado? Os mais novos aqui não sei se conhecem, né? Óleo de fígado de bacalhau. O treco ruim, mas ruim. Mas faz um bem para a pele, faz um bem para o intestino, faz um bem para o fígado. Aquilo é nutriente para o corpo, mas que é ruim é. Aí inventaram a emulsão Scott, né? Que era branquinha, um pouquinho menos ruim, né? Mas é ruim. A embalagem tem aquele homem carregando um bacalhau nas costas, né? Aquilo é coisa ruim que é, mas faz um bem aquilo lá. E a palavra de Deus às vezes é assim. Ela às vezes é amarga no início, mas cura, mas ela produz efeito. É assim que acontece, né? Esses dias atrás, fui fazer oração para uma pessoa, ela estava com problema essa semana, com problema de plaqueta, ela quase morreu. Plaqueta da moça lá, o mínimo que a medicina fala é 150, eu não sei as unidades lá, é 150 mil unidades, não sei porquê lá, 150 mil mínimo. As plaquetas dela caíram para 1000. Ela ia morrer, o médico mesmo falou, só não tem muito o que fazer. Bom, aí fui lá fazer uma oração para ela. Na conversa que nós tivemos, 2 coisas que essa moça falou depois da conversa. Primeira coisa, ela ia mudar em algumas coisas que ela precisava mudar. Falei para ela, irmã, é assim, assado. Ela foi obediente. O senhor está certo, pastor. Vou mudar nisso aí que eu tenho que fazer. Algumas coisas na alimentação, algumas coisas com relação à parte espiritual, mas ela não boquejou, ela simplesmente obedeceu, assim, assado. Muito bem. Segunda coisa que ela falou, que eu fiquei assim, muito contente com a reação dela. Ao invés dela ficar desanimada, porque às vezes a pessoa leva um puxãozinho de orelha, e a pessoa fica desanimada. Ela perde a vontade de vir na igreja, ela perde a vontade de buscar Deus. E na verdade, que nem eu falei, às vezes um puxão de orelha, ele serve para te levantar, não para te derrubar. Eu lembro quando eu estava na escola, eu nunca fui um aluno espetacular, não. Eu era um aluno médio, né? Não era dos ruins também, mas também não era dos bons. Era mediano, medíocre na verdade, né? Médio, né? Só que teve uma época, eu estava na 4ª série, estava ruim, só era bom em 2 coisas, educação artística, que era mais fácil, né? E aquelas materinhas fáceis, matemática, português, tudo ruim, porque levava as coisas na brincadeira. E eu lembro que um dia, na hora do recreio, não sei se chama recreio ainda, né? Deu o sinal, a gente estudava à tarde, deu o sinal, fomos pro recreio, e na volta, aquela baderna de moleque, né? Toda molecada brincando, falando, rindo, e infelizmente, a hora que a professora entrou, quem estava rindo era eu. Todo mundo riu, mas ela só pegou eu. E do momento que nós entramos do intervalo, lá do recreio, até bater o sinal para ir embora, que a gente saía 4h30 da tarde, ela ficou umas 2h30 só me malhando ali, ó. Eu chorava de vergonha, lágrima corria, soluçava, todo mundo quieto. E eu fui o Cristo do momento ali. Acho que eu estava de saco cheio com a molecada lá, me pegou para Cristo, né? Modo de falar. E ela malhou, falou um monte, e falou tudo com razão. Algumas coisas ela pode ter até exagerado, porque era coisa que outros moleques faziam e achou que era eu, mas não tem problema. Você sabe que depois daquele dia, as minhas notas só aumentaram. Parou a brincadeira, parou a bagunça, e aquilo serviu de estímulo para crescer. A partir daquele dia,
eu fui um aluno muito melhor. E valeu a pena, gente. Então, quando Deus às vezes puxa a orelha da gente, é para o nosso benefício. Só que a gente tem que ser maduro para entender, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver na fé, eu preciso parar de ficar fracote, molenga, e preciso parar de perder tempo, porque eu deveria estar recebendo o melhor de Deus. Se eu não estou recebendo o melhor de Deus, é porque eu estou, em alguma parte, estou falhando. Então, aquela moça, voltando no assunto, né, das plaquetas lá, ela concordou, aceitou tudo que foi falado, e segundo, ela falou uma coisa, ele falou assim: pastor, desistir, eu não vou desistir nunca, porque o que eu já recebi de Deus foi coisa muito grande, e eu não vou desistir nunca. Fizemos oração para ela, naquele dia, estava em 1000 as plaquetas. Aí ela foi buscar, ela foi fazer o exame, tirou o sangue, esperou o resultado sair, a plaqueta já foi para 14 mil. De 1000 já foi para 14, estava quase morrendo, foi para 14 mil. E aí, nos outros dias, essa semana, ela fez novos exames, subiu mais ainda. Hoje de manhã, estava na igreja aí, corada. Quem perde sangue, aquela coisa toda, a plaqueta cai, a pessoa fica branca, amarela, parece uma cera, né? Corada já estava. Quer dizer, em menos de uma semana, Deus levantou aquela moça. Deus levantou essa pessoa. Por quê? Sabe por quê? Porque ela não foi como Naamã. Ela não retrucou, não rebateu. Ela simplesmente acatou a palavra como palavra de Deus. E repito para você, gente, Deus quer o melhor para a gente, mas a gente também tem que fazer o nosso papel na direção que Deus nos dá. Então, se você vem na igreja e você recebe uma direção na palavra, cumpra aquela palavra, mesmo que você não goste de início, mas cumpra. Você vai ver como vale a pena você obedecer à voz de Deus. Quando você vem na igreja e você escuta a palavra sobre perdoar alguém, ou sobre você ser um dizimista fiel, ou sobre você ser uma pessoa que comece a usar a sua boca para confessar vitória, ao invés de falar derrota, e você obedece, você só tem a crescer, só tem a ser abençoado por Deus. Quando você vem na igreja, escuta, às vezes a palavra é repetitiva, gente, às vezes a palavra repete todo santo dia, e todo santo dia a pessoa não obedece, né? Então você chega em casa e deve meditar, né? Eu ouvi a palavra de Deus hoje, o pastor de novo falou sobre bebida alcoólica, deixa eu jogar essa tranqueirada fora, ou sobre o cigarro, sobre droga, qualquer coisa que contamine o seu corpo, né? A pessoa, quando toma uma atitude, mesmo que ela fale assim, ó, mas é uma luta para eu largar disso aqui, mas eu vou largar, porque eu ouvi na pregação. Quer dizer, trata a pregação como palavra de Deus. E muitas vezes a pessoa não trata a pregação como palavra de Deus, trata a pregação como palavra de homens. Eu fui na igreja, não concordei com o pastor. Bom, paciência, né? Mas uma coisa eu falo, a pessoa que vem na igreja com humildade e com sinceridade, trata a pregação, escuta a palavra e recebe no coração com humildade, quer dizer, aquela pessoa que fala assim, ó, é Deus falando comigo, mesmo que seja para repreender. E se for repetida a palavra, a pessoa ainda vai dizer assim, ó, é a 20ª vez que eu escuto, mas será que é porque Deus está tendo misericórdia de mim? Porque muitas vezes é assim, né? Deus ele vai repetindo, e você não percebe que é Deus falando com você. Às vezes a pessoa até fica chateada com o pastor, né? De novo essa palavra, de novo ele falou sobre isso. Será que você não está entendendo que Deus está tendo misericórdia de você? Se ele ainda está repetindo, é porque ele está te dando uma outra oportunidade para você mudar. Então, quando você é humilde, você só tem a ganhar. O Naamã, de início, ele não foi humilde, não. Primeiro, ele começou a questionar o jeito. Mergulhar no Rio Jordão, por que mergulhar? Ele podia estender a mão sobre mim. E segundo, ele começou a falar, no Rio Jordão, aquele rio sujo, aquele rio barrento, na minha terra tem rio muito melhor, por que não pode ser do meu jeito? Aí é que está, tem que ser do jeito de Deus, ou então não vai ser. Amém, pessoal? Tem que ser do jeito de Deus, ou então não vai ser. É simples assim, quem dá as cartas é Deus, gente, quem dá a ordem é Ele, quem manda é Ele, Ele sabe como fazer, como realizar, como fazer tudo, a gente não sabe nada, a gente só, para saber alguma coisa, tem que concordar com Ele, o que Ele fala, é o que a gente deve fazer, então se é isso que Deus fala, assim vai ser, amém, pessoal? E aí então, Naamã resolveu obedecer. Alguém lá falou com ele e abriu os olhos dele, né? Olha Naamã, se o senhor fosse solicitado para fazer algo mais difícil, o senhor não faria? O senhor veio de tão longe, por que você não vai fazer isso? É uma coisa tão fácil. Aí ele caiu em si,
Ele falou, é mesmo, né? Por que eu estou fazendo um cavalo de batalha? É só obedecer. Aí o Naamã então foi, e ele então entrou no Rio Jordão. Agora eu vou usar o exemplo aqui, que eu usei na segunda-feira. Olha que interessante que é. Imagina você dentro de um rio. Quem já batizou aqui na igreja, é o tanque de batismo aqui, né? Geralmente aí na média, a água do tanque bate por aqui, ó, nas pessoas, né? Geralmente, depende da altura da pessoa, é lógico, né? Mas na média bate aqui, na altura do peito aqui, né? Então, o que acontece? Você está ali, Naamã estava ali no Rio Jordão, entrou em alguma parte mais fundo um pouco, e aí começa o processo. Deus falou para ele, mergulhe quantas vezes? 7 vezes. Você já aprendeu aqui na igreja, né? Qual é o significado do número 7? Perfeição ou a coisa completa, é a totalidade, não falta nada, é a coisa completa, a coisa total. Então 7 quer dizer tudo, 7 quer dizer totalidade, 7 quer dizer até o final, não é quase até o final, é até o final. Um exemplo, número 7 é o número de Deus. Então Deus criou tudo que existe em 6 dias e no 7º ele descansou, né? Então em 7 dias tudo estava completo, porque Deus ele é completo. O número do homem qual é? Número 6. Por quê? O homem foi criado no 6º dia. Então o homem não é perfeito. O perfeito é o 7. O homem é 6. Então o homem está um degrau abaixo de Deus. Então a gente não é perfeito, mas a gente pode obedecer o que Deus fala até o final. Quer dizer, Deus falou para Naamã, mergulhe 7 vezes. Deus estava dizendo assim, ó, vai até o final da batalha, vai até o final da ordem, faz tudo o que eu te mandei fazer, até o último mandamento, até a última questão, e aí então você vai ter resposta. É como se Deus falasse para você que está aqui hoje, olha, luta até o final, não abra mão da sua vitória por nada, mesmo que o diabo esteja te dando, o diabo ele fica colocando coisa na sua cabeça, ele faz você ver o contrário do que Deus promete, ele se levanta contra a sua fé. Muitas vezes você está buscando por algo, e quando você começa a buscar, parece que no começo até piora a situação. É assim que acontece. Você já viu aquele caso? A pessoa, ela começa a dizimar hoje, passa uma semana, ela perde o emprego. Quer dizer, a pessoa vai se questionar, nossa, mas foi uma semana que eu entreguei o dízimo, agora eu perdi o trabalho, e agora? Quer dizer, o diabo já começou a perturbar. Para quê? Para que a pessoa pare de dizimar, para que ela pare de ir até o número 7, para que ela pare de ser fiel até o final, porque o diabo sabe que se ela for fiel, aquele emprego que ela perdeu, Deus dá em dobro, em triplo, dá algo muito melhor, se ela for fiel até o final. Deus sabe o diabo sabe, que se a pessoa for até o final na sua busca, ela vai ter muito mais do que ela está buscando, muito mais do que ela pensou em receber. Mas quando a pessoa vai até o final, por isso mesmo que o diabo tenta se levantar contra a pessoa, quando a pessoa começa uma campanha, começa a buscar para a libertação de alguém ou da própria pessoa. Tem gente que está aqui, que está assim hoje, tem gente que está aqui na igreja, que já pensou em desistir, porque está lutando por algo, está buscando por algo, e de repente não está conquistando, ou de repente pior, parece que está até piorando a situação. Pois Naamã, presta bem atenção, enquanto ele estava rebelde, enquanto ele estava boquejando ali contra a direção que Deus deu, ele estava olhando para as coisas que os olhos podem ver, ele estava prestando atenção naquilo que os ouvidos podem ouvir, ele estava prestando atenção naquilo que os homens dizem, e não na palavra de Deus. Preste atenção, de novo vou dizer para você, quando você quer alguma coisa de Deus, você precisa concentrar a sua atenção na promessa de Deus, na palavra de Deus, e não naquilo que as pessoas dizem. Porque todo mundo dizia que o rio, na terra de Naamã, em Damasco, tinha o rio Farfar, que tem águas cristalinas, tem o rio, o outro rio lá, fugiu o nome aqui agora, né? Abana, que também é um rio lindo, existe até hoje esse rio lá, águas cristalinas. E se você for ver o Rio Jordão, Rio Barrento, então todo mundo falava, Abana e Farfar são rios muito melhores do que o próprio Rio Jordão. As pessoas falavam, mas Deus mandou ele se lavar no Farfar? Deus mandou ele se lavar no Abana? Não, mandou se lavar na onde? No Jordão. O que interessa para a gente é o que Deus fala, gente. Veja, se Deus fala que vai te curar, por exemplo, imagina, faz o quadro,
Deus falou que vai te curar. Ele falou: eu sou o Senhor que te sara, pelas feridas de Jesus você já foi curado. É assim que ele fala. Aí de repente você começa uma campanha para buscar por você, pela sua cura. Aí de repente você começou hoje. Aí semana que vem você tem um médico marcado. Aí você vai no médico, e você veio hoje aqui na igreja. Mas semana que vem, lá para quarta-feira, você vai no médico. E aí você faz um outro exame. Mas naquele exame que você faz, o resultado ainda apresenta doença. Você acaba de sair o exame e o médico fala: ó, infelizmente, você está com esse problema, você está com essa doença, você está com esse negócio aqui, né? O que acontece com a pessoa? Geralmente ela fica triste. Ela fala assim: nossa, mas eu fui na igreja, eu pedi oração para o pastor, ele ungiu com óleo, mas olha aqui, a doença ainda não saiu. Não, peraí, você não pode agir desse jeito. Você começou a olhar para o homem, você começou a olhar para as circunstâncias, você tirou os olhos da promessa. Mas pastor, estava lá, e daí que está lá? Você acha que Deus não é Deus para te guardar? Você acha que Deus não pode proteger você? Só porque tem um sintoma não quer dizer que Deus não está agindo, não. Só porque tem uma doença que apresenta, não quer dizer que Deus não está agindo. Você não pode dar atenção para aquilo que o diabo quer que você dê atenção. Dê atenção para a promessa, não importa a circunstância que seja. Você está buscando pela sua vida financeira. Hoje você começa a buscar, pedir a Deus por isso. Semana que vem aperta financeiramente. Se você realmente for como Naamã, na parte espiritual, quando ele mudou o coração, quando ele ficou na fé, você não vai nem querer saber de problema financeiro. Você sabe que tem um problema, mas você não vai resmungar, você não vai bater boca, você não vai xingar. Por quê? Porque você sabe, peraí, Deus prometeu que Ele vai suprir as minhas necessidades, cada uma delas. Então por isso que eu continuo firme na fé e não vou desistir de buscar pelo meu sucesso financeiro. É assim que acontece. Quando a pessoa tem a palavra na cabeça, no coração, e não tira os olhos dela, não tem como Deus não possa fazer o milagre, porque Ele faz o milagre, gente. Ele faz, Ele opera. Lembra a menininha que contou, a jovem que contou o testemunho da avó aqui? Saiu um chifre, vamos dizer assim, é um caroço em forma de chifre na perna da mulher. Um caroção aqui na canela. Uma senhora de idade já, um caroção aqui. Uns 3 centímetros de tamanho mais ou menos. A neta, ela não vem na igreja, a senhora, mas a neta vem. Levou o azeite para a casa dela, o azeite ungido que nós damos aqui gratuitamente. Levou para a casa dela. Ungiu no primeiro dia, ungiu no segundo dia, no terceiro, foi diminuindo, foi caindo, esfarelando. Mas no quarto dia não tinha mais nada. Por quê? Porque ela entendeu que a unção com óleo é bíblica. Então, vamos fazer unção com óleo. Foi na fé da menina, não foi nem na fé da avó, foi na fé da menina. E a menina insistiu. A cirurgia estava marcada. Foi no médico, né? O médico marcou a cirurgia para arrancar aquele chifre da perna, vamos dizer assim. No entanto, nem precisou fazer a cirurgia, por quê? Em 4 dias o chifre caiu, vamos dizer, o caroço estava na perna, um chifre duro, uma coisa feia, caiu, parece porão, né, de galo assim, né? Caiu. O que acontece? Acontece que ela foi até o final, quer dizer, ela perseverou, ela deu os 7 mergulhos dela, vamos dizer assim. Naamã, 5º mergulho, afunda na água, a hora que ele sai, podre ainda, nada aconteceu. Gente, quando Paulo fala para resistir ao diabo, é isso daí. Resistir ao diabo não é um dia só. Resistir ao diabo não é uma hora só, não é uma oração só, não. Resistir ao diabo é um processo de tempo, quer dizer, o tempo necessário. São 7 mergulhos, ou seja, 7 tempos, ou seja, 7 é o tempo necessário. Não sei se é um dia, uma semana, 1 ano, 10 anos. Resista ao diabo que ele foge de você. É o que estava acontecendo, uma luta espiritual. Era uma cura carnal, mas a raiz era espiritual, sabe? O Naamã estava assim. No entanto, 6º mergulho, continuava podre. Reação de Naamã, qual foi? De perseverança. Por quê? Porque ele via, ele sabia que estava leproso ainda, mas ele não ligava para isso. Ele sempre se ligava, Deus falou que se eu mergulhar, não 6, mas 7 vezes, eu serei purificado. Então é assim, de repente o diabo vem tentar fazer você desistir, você tem que olhar para a palavra de Deus. Não, Deus falou que Ele vai me dar vitória, Ele vai mesmo, isso é uma promessa de Deus. Em todas as coisas, nós que estamos em Cristo, somos mais que, levanta as 2 mãos para o céu, por favor, isso, para despertar um pouco, fala assim comigo, meu Deus, a Tua palavra diz, que em todas as lutas, em todas as circunstâncias, em todas as coisas, eu sou mais que vencedor, por Cristo Jesus, amém. Você é mais que vencedor, sim ou não? Então levanta as mãos de novo, fala assim, eu sou mais que vencedor,
Eu sou mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E palma para Jesus então. Agora, meu amigo e amiga, nós vamos fazer a oração. Pode preparar o seu copo com água, pode preparar as peças de vestuário, fotografia da sua família, documentos, exame médico. Pode preparar o que você quiser, coloca perto do seu televisor, porque nós vamos orar agora, tá bem? Ore com fé, sabendo que Deus está ouvindo. O Senhor Jesus mesmo disse que tudo que nós pedíssemos ao Pai em nome de Jesus, nome dele, né? O Pai nos daria, para que a nossa alegria fosse completa, ok? Então vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença, te agradecendo, Pai, essa pessoa que ouviu essa mensagem, essa pessoa que creu na Tua palavra, essa pessoa que está orando comigo agora, essa pessoa tem as suas necessidades, Senhor. E eu sei que o Senhor vai suprir essas necessidades, porque a Tua palavra diz assim: o Senhor suprirá, segundo as suas riquezas em glória, cada uma de nossas necessidades. Pai, essa pessoa que pede pela sua cura, ou pela cura de um parente, uma pessoa que está enferma, sofrendo muito, na casa ou no hospital, o médico diz que não tem jeito, o médico diz que não há cura, ou então há um tratamento que é muito doloroso e traumático. Meu Pai, opera um milagre, agora, meu Deus, um milagre grande, cura essa pessoa que está enferma, arranca essa enfermidade que há no corpo dela, Pai. Tira, meu Pai, essa tristeza do coração dessa mulher, deste homem, e faz, meu Pai, com que essa pessoa sinta a alegria do Teu Espírito Santo. Meu Deus amado, eu invoco o Teu poder sobre essa família, sobre essa casa, essa pessoa, meu Pai, que está pedindo pela vida financeira, essa pessoa que está amarrada financeiramente, está sofrendo por causa disso, liberta, Pai, dá a provisão que ela necessita, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, Pai, essa peça de vestuário, esse copo com água, essas pessoas que são representadas por essas fotos. Te abençoo também esses documentos, carteira de trabalho, esses cartões. Apresento ao Senhor e abençoo tudo que essa pessoa colocou ao lado do seu televisor. Meu Deus, faz um milagre nessa vida. E desta maneira, Pai, nós te agradecemos e em nome do Senhor Jesus, Pai, nós recebemos tudo isso consagrado e também agradecemos ao Senhor pela resposta, pelo milagre, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, tome da água se você colocou um copo d'água aí perto do seu televisor, dê a peça de roupa para a pessoa usar, não é? Faça tudo isso na fé. E não se esqueça dessa mensagem que você ouviu. Não se esqueça do que Deus falou ao seu coração. Deus vai fazer muitas coisas grandes na sua vida. Deus tem um projeto grande para você. Deus tem um milagre à sua espera. Apenas dê crédito para Deus. Ele vai te abençoar, ok? Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.